Olá, seja altamente bem-vindo. Você está na plataforma FB Online e eu, professor Alexandre Lima, de Geografia, rapidamente vou comentar como que a geografia se comportou no vestibular da Unicamp 2024, aí na sua primeira fase. Gente, rapidamente aqui, tá? Passeando aqui para mostrar para vocês que assuntos caíram nessa prova da Unicamp. A gente constatou ali cerca de 7 questões. Eu posso dizer que essas 7 questões vieram bem heterogêneas, vieram ali com assuntos bem diversificados, assuntos que vão desde terremotos na Turquia à questão da cartografia. Bem, eu estou aqui tendo como referência a prova QZ, que começa falando sobre povos originários, tá? Quando você fala de povos originários, você se lembra dos piaçabeiros, você se lembra dos chamados quilombolas, ou do mais óbvio, né? Que seriam os povos indígenas, mas, em especial ali, as mulheres quebradeiras de coco, que ocupam ali aquela região, Maranhão, Piauí, considerada meio norte, que sobrevive exatamente ali do extrativismo, Carnaúba e Babaçu. A questão era exatamente sobre esse tipo de povo originário, que o Brasil tem dezenas de povos originários, tá? Tivemos uma questão sobre a condição geoambiental do litoral brasileiro, o Brasil que tem um litoral muito extenso, né? A gente tem ali do litoral brasileiro, você tem ali no caso uma paisagem conhecida como manguezais, né? Os chamados mangues. Mangues, no caso, são formações que estão ligadas ao litoral, tá? Onde você vai ter ali o rio abraçando, cumprimentando, tá? O mar, né? Ou seja, é um encontro entre doce sal, doce rio, flúvio, mar, marinho. Portanto, é um ambiente, digamos assim, de dupla personalidade, metaforicamente falando, né? Rio e mar. De todo o recorte litoral brasileiro, todos os estados que assim sejam litorais têm mangue, com exceção de um estado, vale lembrar, que é o estado do Rio Grande do Sul. Ademais, os outros estados, assim banhados pelo litoral, são litorâneos. Vale lembrar que o litoral brasileiro, além de manguezais, que são planícies flúvio-marinhos, datados do período quaternário, era cenozoica também, planície, o litoral brasileiro é composto por outros ambientes, por exemplo, dunas, tá? São as chamadas dunas, as faixas praiais, o cordão de areia, né? Essas dunas, elas são instáveis, haja vista que você tem ali um ventilador natural chamado de vento, né? É a erosão eólica, tá? Quando essa duna ela é presente ali, tem uma certa presença de vegetação, essa vegetação nas dunas, ela acaba amortecendo, atenuando um pouquinho essa erosão eólica aí presente na planície costeira. Então, você teve uma questão ali que trazia as alternativas, mexendo aí com essa literatura da geomorfologia, geologia, dessa condição geoambiental da planície costeira. Tivemos uma questão, pessoal, sobre crescimento da população, inclusive a região ela traçava ali o crescimento da população dos Estados Unidos e o crescimento da população da Nigéria. 2 países bem assimétricos, um desenvolvido, outro subdesenvolvido, tá? E o que chamava a atenção, você tinha ali um gráfico, uma imagem que dava de cara ali, você batia o olho, tá? Já identificava que a população nigeriana, embora seja menor que a população dos Estados Unidos, a projeção que se faz é que o crescimento da população nigeriana vai se dar num ritmo maior do que o crescimento da população dos Estados Unidos. Isso é um padrão, se você olhar país desenvolvido, subdesenvolvido. Os países desenvolvidos já conseguiram, já há muito tempo, reduzir a natalidade, né? A natalidade caiu, reflexo de uma redução da fecundidade, que é a média de filho por mulher. Diferentemente daqueles países menos desenvolvidos, onde a taxa de natalidade, a média de filho por mulher, ainda é alta e, por consequência, você vai ter um crescimento da população maior exatamente dessas nações menos desenvolvidas, onde a média de filho por mulher nelas é maior do que a média de filho por mulher em países mais desenvolvidos. Então, o aluno bastava ir olhar, identificar isso que eu acabei de falar a partir de um gráfico, tá? Chegava à alternativa correta. Então, veja só, a gente está falando de uma prova muito diversificada, né? Muito rica em termos de assuntos diferentes. Veja que eu comecei a falar sobre povos originários, depois fui para condições do litoral brasileiro, agora eu estou falando de crescimento da populacional. São 3 questões com temas muito variados, tá? A gente teve uma questão falando ali sobre a região, né?
a região mundo, as regiões do mundo que hoje, num contexto globalizado, num contexto técnico, científico, informacional, que permite que eu, do lado de cá, tá, possa falar e várias regiões do mundo, tá, possam, no caso, me assistir. Se não, agora vai ficar gravado, né? Isso, a gente está no YouTube, mas aqui é só para você ter uma ideia do que estava lá no texto, que as regiões hoje são o quê? Interligadas, integradas, e a globalização tem bastante culpa nisso. A globalização tal qual a gente conhece, que veio da terceira revolução industrial, final do século XX, tá? E essa globalização que permite essa fluidez de comunicação, permite também um mundo onde a produção não fica só em um país. A produção, ela é desterritorializada, né? Fracionada, pulverizada em várias regiões, tornando as regiões mais interdependentes nesse mundo globalizado. Mais interdependentes e, por consequência, com menor autonomia, tá? Beleza? Então, uma questão exigia aí essa interpretação, tá? Uma questão, olha só, bem, uma questão de geografia física, mas de atualidade. Terremoto na Turquia. Tivemos um terremoto ali na Turquia, né? Levando ali ceifando muitas vidas. É uma região que tectonicamente falando, é muito instável. Região ali da Turquia, Síria, que fica vizinho à Turquia, Síria que já sofre muito, né? Desde 2011 com a Primavera Árabe, tá? Uma Primavera Árabe muito violenta, muito longeva, tá? Muito complexa, tá? E a Turquia vizinho ali é quem mais recebe os refugiados da Síria e teve recentemente essa tragédia natural que está, ali no caso, relacionado ao tectonismo, movimento das placas. E ali é uma área muito delicada, é uma área muito instável, porque a gente está falando ali de placas. Tem uma placa muito conhecida, que é a placa Anatólia, você tem uma placa eurasiática, tá? Você tem uma placa também ali arábica. Então, é uma área muito conturbada, é uma área muito sensível, tá? Por isso que, vez ou outra, a mídia, tá? Ela propaga alguns abalos, terremotos que são ali observados e identificados nessa região, e muitas vezes esses terremotos que lá são percebidos, né, sofridos, esses abalos muitas vezes são altamente violentos. Esses tiveram mais de 100 replicações, são terremotos que vão vindo aí na sequência, onde destaco, melhor falando, 3 que passou de 6 graus na escala Richter, né, que é a escala que mede a intensidade aí da força propagada, tá? Então o aluno ele teria que saber aí o nome de placa, teria que saber o limite de placas. Como eu falei, é uma região muito conturbada, dependendo da placa que você estiver falando, você pode até chegar a ter os 3 limites de placas, inclusive, tá? E tivemos também uma questão sobre cartografia, eu diria muito técnica. Você tinha um mapa, né? E nesse mapa você tem vários itens que contemplam, tá? Um desenho no mapa, tá? Legenda, símbolo, a legenda ali, assim como no filme, a legenda serve para orientar, tá? A gente assistir um filme, entender o que está falando, no mapa a legenda assume esse papel, tá? Orienta a gente a entender melhor o que o mapa ali, no caso, está informando para a gente. O mapa tem símbolo, o mapa tem legenda, o mapa tem título, sim, o mapa existe uma infinidade de títulos, mapa de solo pedológico, mapa de relevo geomorfológico, mapa de rocha geológico, mapa populacional, mapa industrial, mapa bem variados aí, com temas que dizem respeito aos assuntos da geografia física e aos assuntos da geografia humana. Então, é uma questão muito técnica, o aluno teria que olhar para o mapa que lá estava na questão e identificar ali os elementos contidos nesse mapa, dos quais alguns eu destaquei aqui já para vocês, título, legenda, símbolo, por exemplo, tá? Então, essa foi a questão, a prova da Unicamp. Mais uma vez, a Unicamp se mostra como sendo ali um vestibular muito técnico, que existe um certo grau, tá? De conteúdo, de repertório. Isso faz com que essa prova ainda seja mais atraente, atrativa, tá? Boa para fazer. E a gente, claro, que está desse lado aqui comentando essa prova, a gente sabe sim que você está preparado, sabe que você foi muito preparado para essa prova e está aí já muito feliz e batendo palma pelas questões que já assistiu. Tudo bem? Pessoal, até a próxima, comentando para a próxima fase da Unicamp. Você vai estar lá, com certeza. Tchau, um abraço.